dia a todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Vamos juntos celebrar a Eucaristia no domingo, dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal. Lembramos dos vocacionados aos serviços da comunidade, aqueles que generosamente se dispõem ao trabalho como catequistas e tantos outros trabalhos que envolvem a vida da comunidade. E o testemunho de todos vocês no meio do mundo. Iniciemos com alegria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de todos nós, pecadores. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, hoje o Evangelho, ele nos desafia a uma decisão de fé. Assim como Jesus pergunta para aqueles que estavam ouvindo, aprendendo com ele, que viram tantos sinais, e vocês? Vão continuar ou vão desistir? Vocês estão lembrados desde o 17º domingo comum, há 4 domingos atrás, nós estamos lendo o capítulo 6 de São João. E aí Jesus vai fazendo uma grande catequese com a comunidade, com aquela multidão que estava à sua frente. Mostrou que ele cuida, porque ele é um pastor dedicado, um bom pastor. Não deixa as ovelhas com fome, ensina o caminho para que todos possam saciar a sua fome e conquistar as condições dignas de vida, quando ele multiplica os pães. Corrige o povo, para que não corram atrás dele, porque ele dá o pão material. É preciso buscar o pão que permanece, e o pão que permanece é o pão vivo descido do céu, que é maior do que o maná dado no deserto. E este pão é o próprio Cristo, o Filho de Deus, este pão que sacia a fome da humanidade, dá sentido à nossa vida. E Jesus vai mostrando que alimentar-se deste pão é comprometer-se com o seu projeto, é viver o Evangelho, é tornar a nossa vida expressão do amor, do serviço, estar disposto a colocar a nossa vida na dinâmica do amor, no serviço aos irmãos, ajudando o mundo a vencer o egoísmo, o individualismo, a prática da injustiça e conquistar a vida e a vida em plenitude que Cristo nos dá. E aí quando aquele povo escuta a palavra e entende o que Jesus está falando,
estabelecendo com eles um compromisso, muito mais do que dar o pão que alimenta, eles vão dizer: esta palavra é dura demais. Quem pode escutá-la? Quem que pode viver isso? E aí então Jesus vai dizer: vocês estão escandalizados? Vocês vão ver o Filho do Homem subir ao céu, e vocês precisam permanecer unidos com Ele para que participem de tudo isso. Escutem a palavra, convertam o coração, mudem a mentalidade. Senão, nós vamos deixar Jesus como muitos deixaram. Muitos foram embora, não quiseram continuar o caminho. E meus irmãos, Jesus, Ele também cobra de nós uma resposta. Seguir Jesus, permanecer com Ele, é um chamado, é uma vocação, é um dom de Deus, que precisa ser acolhido para que possa crescer dentro do nosso coração e ser manifestado na nossa vida. Jesus vai lembrar: ninguém pode vir a mim a não ser que seja concedido pelo Pai. O Pai é que nos dá a graça, Ele chama e nos dá as condições para o seguimento. E Pedro, quando ouve Jesus dizendo que muitos vão deixá-lo, Pedro se antecipa e vai responder, representando aqueles que depositam a sua confiança no Senhor e que não vão abandoná-lo. E esta deve ser a nossa resposta. A quem iremos? A quem iremos? Ao mundo? O mundo vai nos saciar? E Pedro vai dizer: iremos a Jesus, o pão vivo descido do céu, o Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele preenche a nossa vida de sentido. E nós, meus irmãos, cada um de nós precisa responder a esta pergunta: vocês vão ou ficam? A primeira leitura, Josué lembrou: não sei o que vocês vão fazer, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É preciso ter esta convicção. Não é porque os outros, eu optei por Jesus, eu escolhi, eu descobri a quem iremos. Só nele nós encontramos a resposta. Só Ele preenche a minha vida de sentido. Não é porque A, B ou C. Não, sou eu. Eu escolhi. Eu sou do Senhor. E eu me coloco no caminho. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo, na segunda leitura, ele lembra da relação do matrimônio, da relação conjugal, e ele mostra a beleza desta relação. Ele usa uma palavra que nós não gostamos de compreender, e a gente rejeita, porque ele diz submissos. Quem ama se submete ao outro, não por uma submissão cega, evidente,
ele se submete na obediência para tornar o outro feliz. No nosso jeito de dizer as coisas, às vezes a gente diz assim: precisa engolir alguns sapos, senão a lagoa inteira. Não é? E por que a gente faz isso? Em vista de um bem maior. Porque nós amamos. Às vezes eu me calo, e às vezes eu digo, mas sempre com amor. A submissão, ela é consequência do amor, senão ela é exercício de poder e dominação. Isso priva a liberdade. Não é disso que São Paulo fala. E nós precisamos, e São Paulo vai dizer: eu digo estas coisas em relação a Cristo e à igreja. Jesus, para nos salvar, se submeteu à vontade do Pai, se fez obediente, e obediente até a morte e morte de cruz, mas confiou plenamente, entregou a sua vida, para ver a sua vida glorificada. E é preciso que nós também, no amor, sejamos submissos. Não para que o outro faça de nós tapete, não. Mas para manifestar a força do amor. Amar não é voltar-se para si mesmo. Amar é voltar-se para o outro. É para tornar o outro feliz, realizado. E claro, o outro faz isso em relação a nós. Senão esta relação, ela não se completa. E Jesus vai dizer: assim deve ser a relação de vocês. A relação de Cristo com a igreja é de entrega total, de obediência, para ver todos realizados. E assim cada um deve fazer a sua parte. E aí vem a pergunta: vocês ficam ou vocês vão embora? Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa resposta seja clara. Não carregue nenhuma dúvida. E nós não fiquemos murmurando. A nossa resposta tem que ser: é Jesus. Cremos firmemente e reconhecemos que Ele é o Santo de Deus. Afirmar e reafirmar esta decisão de fé só é possível pela força que vem do pão vivo descido do Pai, descido do céu, que o Pai vai providenciando a todos nós em cada Eucaristia. A palavra nos orienta, a Eucaristia nos sustenta. É na Eucaristia que encontramos a força para poder reafirmar este compromisso e continuar participando ou vivendo em Cristo Jesus. Cheios de alegria, meus irmãos e minhas irmãs, participemos desta ceia e reafirmemos nosso compromisso com Jesus na missão de cada dia. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.